Olá, queridos amigos e amigas, mais uma vez chegamos aí ao momento de compartilhar com vocês as histórias bíblicas que estamos compartilhando, hoje passando pela história da cura do paralítico, que é um texto que nós encontramos em Marcos capítulo 2 e também em Lucas capítulo 5. Aí se você quiser dar uma conferida lá, você vai encontrar esse tema, esse texto lá para você poder dar uma lida na tua Bíblia também. Como tema, a gente poderia adotar o pensamento de que a verdadeira amizade conduz pessoas até Jesus e somente Ele pode curar tanto a alma quanto o corpo. Poderíamos ficar dentro dessa ideia para esse momento. É o convite que eu trago para você. Seja bem-vindo então para esse momento de reflexão. Vamos pensar um pouco aí a título de introdução, que na verdade todos nós carregamos algum tipo de peso na vida, maior ou menor, em alguns momentos sim, em outros não. A verdade é que todos nós temos algum tipo de dificuldade. Alguns têm doenças no corpo, outros têm problemas espirituais, que envolvem aí culpa, que envolvem medo, que envolvem tristeza, ansiedade, solidão, ressentimento, desesperança. E essas coisas estão constantemente visitando a vida da gente e às vezes elas se instalam uma temporada maior, né, na nossa caminhada. E o paralítico é a história disso, né? É o retrato disso, né? De alguém que estava com problemas, de alguém que estava marcado por esse tipo de sofrimento. E o que chama a atenção dentro desse cenário, né, da vida do paralítico é de que ele não está sozinho no meio disso aí, né? Ele não chegou sozinho lá para falar com Jesus ou pedir ajuda de Jesus. Esse é um detalhe bem importante dessa história, né? Ele foi carregado. E isso nos leva a uma pergunta. Quais será que são as pessoas que estão ao nosso redor que necessitam ser carregadas para perto de Deus? Quais as pessoas que Deus colocou ao nosso lado para que nós carreguemos elas? Porque elas já não conseguem mais andar sozinhas. Por vezes pode acontecer isso, né? De Deus colocar ao nosso lado pessoas que estão sem condições de fazer a sua caminhada. Então fica aí a pergunta, né? Para você dar uma olhada em seu entorno, né? E poder fazer essa pergunta para você também. Tá? Vamos ver então agora as ações das pessoas que estão envolvidas dentro desse relato bíblico. Nós vamos ver uma ação. Marcos diz assim lá, né, no seu evangelho, alguns amigos vieram e carregaram o paralítico até Jesus. Esta é a ação. Então, eles não apenas sentiram pena da situação, eles não ficaram mobilizados assim pelo sentimento de cuidado, mas sem ação, né? Ah, que pena, ah, que triste, olha só, né? Mas eles fizeram alguma coisa. Eles foram e se envolveram e fizeram alguma coisa. A Bíblia nos ensina a isso, que a fé, ela é ativa e ela nunca permanece parada, assistindo e contemplando as coisas sem tomar uma atitude, né? E esses amigos demonstram características bem importantes dentro desse cenário, né? Dessa preocupação deles. A primeira característica que a gente pode perceber da vida desses amigos ali em relação ao paralítico é a cumplicidade. Eles assumem a dor do amigo como se fosse deles. Isto é cumplicidade. Quando um sofria, todos estavam afetados por esse sofrimento. Todos se viram envolvidos por isso. E é assim que funciona também dentro da igreja, né? Nós também somos convidados a pensar dessa forma. Paulo, ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, que quando um membro da igreja sofre, todos sofrem com ele. Esse é o sentimento de pertencimento. Nós não podemos ficar indiferentes aos sofrimentos das pessoas. Por isso nós olhamos, nós oramos,
nós perguntamos uns pelos outros, nós nos envolvemos, né? Nós buscamos as pessoas também, nós queremos ter esse envolvimento. Hoje nós vivemos uma sociedade que muitos dizem que cada um deve cuidar dos seus problemas, né? Ninguém quer se meter na vida de ninguém, mas o Evangelho ensina exatamente o contrário. Não se trata de meter-se na vida das outras pessoas, mas de carregar os fardos uns dos outros, conforme o Paulo também fala em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Essa ideia dessa solidariedade, dessa cumplicidade, é bem importante dentro dessa história e é marcante dentro dessa história também. Outra característica desses amigos ali era interesse genuíno. Ninguém obrigou aqueles homens a fazer alguma coisa. Não tem relato de que alguma coisa tivesse forçado, de que alguma coisa tivesse sido impelido ou então exigido da parte deles. Também não fala que eles iam receber alguma coisa em troca por estar fazendo aquilo. Também não fala de que houve algum tipo de reconhecimento, ou haveria algum tipo de reconhecimento. Também não fala que haveriam aplausos, porque a amizade verdadeira ela é caracterizada por isto. Ela ajuda a quem ama, e não porque espera recompensa. Então, esse é um diferencial também bem importante que a gente pode chamar de interesse genuíno, puro, né? E às vezes a gente precisa pensar sobre isso também. Não mediram esforços, outra característica, né, daqueles amigos. Não mediram esforços. Encontraram a casa lotada, né, estava cheia de gente, não tinha por onde entrar. Qualquer pessoa nesse cenário poderia dizer, hoje não deu, né, vamos ter que voltar amanhã. Mas eles não desistiram. Eles tentaram, eles rodearam, eles subiram no telhado, eles abriram um buraco no telhado, e eles desceram o amigo numa maca lá diante de Jesus, e assim eles conseguiram encontrar um caminho. A partir da sua convicção, a partir do seu interesse, a partir do seu esforço, porque assim é a amizade. A amizade não procura desculpas, ela procura soluções, a verdadeira amizade. Ali poderia ter um monte de desculpas já prontas, que justificariam, olha, não dá mesmo, né? Mas os amigos queriam ultrapassar, queriam fazer algo além para trazer aquele benefício àquele amigo deles, e fizeram, né? Então eu vejo que essa amizade, ela também vai às últimas consequências, essa outra característica, né? Subir no telhado era uma coisa perigosa, com um homem doente, que não podia caminhar, paralítico, mais ainda, né? Abrir um buraco no teto da casa das pessoas, provavelmente isso ia gerar críticas também, né? Trazer prejuízo para o dono da casa, talvez constrangimento, mas mesmo assim eles continuaram. Eles não olharam esses detalhes todos como impeditivos de fazer alguma coisa pelo amigo. Poderia tudo isso ter sido desculpa. Para ajudar aquele homem a preservar a sua dignidade humana, era preciso fazer esforços, e os amigos estavam prontos para fazer esforços. Hoje muitas amizades acabam na primeira dificuldade. Nós passamos agora, segunda-feira, o dia do amigo aqui no Brasil, né? Celebração, muitas mensagens recebemos, mandamos muitas mensagens, lembramos de muitos amigos e tudo, e aí nós temos algumas características, né, desses amigos que levam o paralítico. Olha que sinais bonitos de amizade verdadeira, né? A amizade cristã, ela visita, ela escuta, ela ora, ela oferece ajuda prática, ela acompanha, né, nos tratamentos, ela leva uma refeição, ela dá um abraço, ela permanece quando todos vão embora, e isso é ser amigo. É quando a vida torna-se difícil permanecer ao lado do outro. Esta é a verdadeira amizade, é um traço importante de amizade que aqueles amigos conseguem demonstrar para com o paralítico. E agora vamos ver que Jesus vai começar então, diante dessa característica, né, dos amigos, diante desse quadro tão bonito construído, dessas pessoas tão esforçadas, dessa necessidade que está sendo atendida, né? Jesus agora vai se sensibilizar por todo esse movimento e vai começar a agir também em relação a isso. Quando o paralítico chegou, né,
na presença de Jesus, e todos esperavam que a cura física viesse, que Jesus Cristo já fosse tomando providências para que isso acontecesse. Jesus Cristo vai devagar. Ele vai primeiro lá aonde está a doença maior daquele paralítico. E vai tratar da espiritualidade. E vai falar: filho, os teus pecados estão perdoados. Esta é a primeira fala de Jesus. Mesmo vendo aquele homem ali deitado, paralítico, sem movimento, com grandes limitações, Jesus enxerga a alma desse ser humano primeiro, né? Porque Jesus conhece as nossas maiores necessidades. E é por isso que ele quer atender. A doença do corpo pode durar alguns anos, a doença da alma pode levar para a eternidade. A culpa, o pecado, a distância de Deus, essas são enfermidades profundas que nem sempre nós damos conta de que elas existem. E Jesus veio primeiro para restaurar esse relacionamento, o relacionamento daquele homem com o seu Deus. Essa é a missão de Cristo em todos os tempos e até hoje. Cristo veio para trazer a nossa relação com Deus de uma forma melhor. E isso não quer dizer que não podemos pensar por aí que toda doença é um afastamento de Deus. Não é isso. A Bíblia não ensina isso, de que Jesus teria que trazer ele mais para perto de Deus primeiro, porque esse era o problema dele. Não, a Bíblia não fala de que doença é resultado de afastamento de Deus. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado desde a queda da humanidade, isso sim é verdadeiro. Também é verdadeiro que as doenças trazem limitações e sofrimentos por causa desta realidade do pecado entre nós. Por isso, Cristo vai fazer uma restauração completa. Ele vai começar pela parte mais crítica, que é a parte do pecado, da maldade espiritual, que cada um de nós, primeira alma, precisa ser tratada, né? E depois, quando é da vontade de Deus, também o corpo vai ser tratado. Então esse é o olhar de Jesus, né? Jesus está preocupado em acalmar a situação mais crítica primeiro. E aí, depois ele traz também a cura física. Ele se importa também com o corpo, nós vamos ver isso na sequência, né? Depois de perdoar os pecados daquele homem, ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora vem digamos, a coroa, né, da cura, aquela que é percebível, aquela que a gente consegue enxergar. E o mesmo Senhor que curou a alma, perdoando os pecados, também foi sensível para atender a necessidade física e curou. Então veja bem, Jesus nunca fica indiferente à nossa condição humana. Ele enxerga as pessoas, ele toca as pessoas, ele consola as pessoas, ele cura as pessoas, e ainda hoje é assim. Esse olhar de Cristo é um olhar humanizado, e diante dele todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, podem ser trazidas na confiança de que seremos atendidos aí. Por isso nós podemos orar com confiança e entregar com confiança as nossas preocupações, medos, aflições, limitações, doenças, seja lá o que for. Podemos confiar nessa sabedoria de Deus, que Deus sempre responde às nossas preces e atende às nossas orações. Sempre nos responde com amor. Nem sempre vai ser do mesmo jeito que a gente esperava e nem no mesmo tempo que a gente esperava. Mas a resposta de Deus não é de indiferença. A nossa esperança final está lá na ressurreição do corpo e da alma. Porque essa é a promessa maior de Deus para todos nós. E essa ressurreição, ela é a restauração de tudo aquilo que nos deixava limitados dentro deste mundo. Então esse é o presente final que Cristo quer dar para cada um de nós. Então essa história, essa narrativa nos deixa alguns detalhes importantes para a reflexão, para a nossa vida. Por exemplo, vamos pensar: quem será que está precisando ser carregado por você hoje? Esse é o primeiro convite. Segundo, existe alguém desanimado hoje que precisa da tua visita, da tua mensagem, do teu telefonema, do teu cuidado? Está na hora então de repente de fazer. Segundo, existe alguém doente precisando de companhia, solidariedade, presença física? Quem sabe é a hora de passar lá na casa do amigo doente e levar um abracinho para ele, uma palavra bíblica, uma mensagem, né? Alguém afastado
que necessita ser reconduzido para perto de Cristo? Quem sabe você sabe disso? E em vez de você e dar essa notícia para alguém fazer, você possa fazer isso. De ir lá naquele amigo afastado, de trazer uma mensagem para ele, de chamar ele, de convidar, de incentivar, né? Talvez Deus esteja querendo usar você. Nem todos vão ser usados para fazer curas. Nem todos podem carregar as cargas uns dos outros, mas todos podemos andar juntos em direção a Jesus Cristo. Às vezes nós carregamos pessoas, carregamos com a nossa oração, carregamos com uma palavra de esperança, carregamos oferecendo o nosso tempo, carregamos ouvindo sem julgar, carregamos ajudando materialmente, permanecendo ao lado das pessoas nos momentos de maiores dificuldades, para que não se sintam sozinhos, desamparados e abandonados, né? Ser amigo é tornar o amor visível, o amor que Deus tem por nós e o amor que nós sentimos para as pessoas. Então vejam bem, Marcos, por exemplo, ele fez uma observação importante lá no texto dele. Ele diz, Jesus, vendo a fé deles, então não era só a fé daquele paralítico, mas era a fé dos amigos, tá? Era a fé deles, a fé daqueles que estavam, a fé deles tornou-se um instrumento para a cura daquele homem e daquele encontro com Jesus. Então a tua fé pode ser também um motivador para que o teu amigo receba ajuda. Talvez ele esteja enfraquecido também na sua fé. E Marcos coloca isso. Jesus viu a fé deles. Jesus avaliou o contexto, não apenas a pessoa, mas avaliou o contexto de espiritualidade que envolvia as outras pessoas também. Então, se você tem essa fé, se você tem essa convicção, se você tem essa certeza de que Deus ajuda, de que Deus fortalece, é muito importante, porque pode ser que o teu amigo, a tua amiga esteja tão abalado com o que está passando, que não consiga ter essa mesma fé, que não consiga ter essa mesma crença, que não consiga fazer uma oração, que não consiga entregar-se nas mãos do seu Salvador. E você pode, você consegue, para você é mais fácil, porque você está mais inteiro. Então você leva essa tua fé e Jesus Cristo olha a fé daqueles que estão conduzindo também, que fazem parte daquela cena. E movido pela fé de todos, ele vai agir, né, não só pela fé daquele homem que estava lá em sofrimento. Interessante isso. Hoje talvez Deus esteja procurando pessoas assim, né? Pessoas de fé, pessoas de confiança como você, pessoas dispostas a carregar, sustentar, incentivar e conduzir as outras pessoas. Deus pode estar precisando da tua estabilidade, do teu bem-estar, do teu equilíbrio, né? Para levar um pouco de conforto para aqueles que não estão assim. Porque a maior amizade não é aquela que acompanha durante a vida, mas é aquela que leva a gente ao encontro espiritual com as pessoas e nos leva para perto de Jesus. Então não é só para este mundo, para esse plano, mas é para um plano maior, para um plano de eternidade. E quando alguém chega aos pés da cruz de Jesus, ele encontra ali a resposta para a sua maior necessidade: perdão, vida, esperança e salvação. E aí você pode ter participado, pode ter dado assistência para que isso pudesse ser finalizado, né? Como o jogador que dá assistência para o outro marcar o gol. Você pode dar toda a boa assistência para que o teu amigo, a tua amiga, marque esse gol da certeza, da confiança, da entrega e da fidelidade. Então é um caminho bonito que a gente pode fazer, né? Inspirado nessa história, e essas histórias elas ficam dentro do Evangelho exatamente para nos dar inspiração, né? O que Jesus quer que a gente entenda quando ele faz com que essa história esteja inserida dentro do seu Evangelho. Por que é importante nós sabermos disso hoje, tantos anos depois, né? Porque talvez nós precisemos fazer uma pausa e refletir sobre tudo isso que acabamos de conversar e saber o quanto que é importante essa fidelidade entre amigos, essa ajuda, né? E também quanto que é importante acreditarmos nessa providência divina que não é indiferente aos nossos sofrimentos e dores, né? E você está também dentro desse quadro de pessoas que podem desfrutar desse relacionamento com Deus, dessa dependência com Deus, dessa amizade com Deus.
Então fica aí o convite para podermos pensar sobre os nossos relacionamentos, né? E podemos oferecer para o outro a certeza, está precisando de mim, conta comigo, né? Mas não ficar só esperando que as pessoas peçam, mas ficar atento e ver o que eu posso fazer antes da pessoa pedir. Porque às vezes tem pessoas que são tímidas, né? Tem pessoas que não se sentem muito à vontade de falar sobre suas dores, mas sentem suas dores. E aí a gente não ser invasivo, é claro, mas a gente ser disponível, né? Para a pessoa e poder oferecer para ela, está precisando, está querendo, posso fazer, dar sugestão do que você pode fazer. Às vezes você pergunta para a pessoa, o que você acha que eu posso fazer? Ela vai dizer, não sei, porque talvez ela esteja tão desmobilizada que ela nem acredita que exista algo para ser feito. Mas se tu levar alguma ideia, aí quem sabe a gente vai lá, quem sabe a gente faz aquilo, quem sabe a gente faz aquilo outro. Daí você está levando já alternativas. E com isso você pode mobilizar pessoas, encorajar pessoas a buscarem as ajudas que elas precisam. E aí você deu assistência e o gol sai sozinho. Né? Então é importante a gente ter essas características, essas qualidades dos nossos relacionamentos aí de amizade também. Tá certo, meu amigo, minha amiga? Conta comigo. Se você precisar de mim, pode contar comigo. Me chama que eu tô por aí, tá bem? A gente se vê na próxima semana, a gente se encontra. Um bom tempo para você, uma boa semana. Tchau, tchau.